Olá, tudo bem? Nesta videoaula vamos apresentar os conceitos sobre juros simples e juros compostos, né, que são valores adicionados a transações financeiras e que são importantes, né, para planejamento financeiro. Tá? De uma forma geral, os juros simples é uma espécie de porcentagem fixa, né, aplicada sobre o valor inicial. Tá? É um crescimento, apresenta um crescimento linear e previsível, e são utilizados em operações de curto prazo, né, de curto período. Enquanto que os juros compostos, né, são juros sobre juros, né, acumulados ao longo do tempo, e o crescimento dele é exponencial, tá? E são utilizados em operações de longo período, são os mais utilizados no mercado financeiro. Então, após essa breve introdução, vamos lá, né, vamos entrar no assunto propriamente dito. Primeiramente, né, vamos definir o que seja juros, né, através do conceito que diz que em cada situação o juro pode representar uma situação diferente. Por exemplo, o rendimento ou lucro, né, de um investimento, imposto cobrado sobre um valor ganho, como a cobrança do imposto de renda, aumento no valor de uma compra, quando parcelamos, né, ou de uma conta, quando se atrasa o pagamento, ou mesmo desvalorização de um carro, e dentre tantas outras situações do nosso dia a dia. Considere a seguinte situação, né? Nada como um exemplo, né, para a gente entender o conceito de uma forma mais objetiva, né? Então vamos lá. Ana pediu os R$ 500, né, emprestados a Pedro para pagar depois de 5 meses, a taxa de 3% ao mês. A pergunta: qual será o valor que Ana deverá pagar ao final desse período, né, para Pedro? Então vamos lá. Para resolver esse problema, precisamos entender alguns fatores envolvidos nesse tipo de situação e saber qual espécie de juros está sendo cobrado. É simples ou composto? É de curto prazo, longo prazo, né? Dentre as características próprias, né, de cada uma delas. Então, a seguir, vamos apresentar os principais conceitos que vamos precisar para o perfeito entendimento sobre juros. Tá? Então, juro é o nome dado a toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe por uma quantia de dinheiro que foi emprestada ou que se pede emprestada. Seu símbolo será o J. Então, toda a compensação, né, em termos financeiros, vamos dizer assim, que você paga ou mesmo recebe, né, através de empréstimos, ou pedindo emprestado ou emprestando, né, isso é caracterizado como juro. Tá? Capital, essa quantia de dinheiro emprestada ou que se pede emprestada é chamada de capital, cujo símbolo será C. Então, é aquela importância, né, que você, no caso, se você for emprestar, aquele valor é considerado capital, ou se você pedir emprestado. Taxa de porcentagem, tá? A compensação que o juro fornecerá depende de uma taxa de porcentagem, que irá ser paga ou recebida pelo empréstimo. Essa taxa é chamada de taxa de juro, cujo símbolo será I. Digamos assim, a remuneração de você estar emprestando ou recebendo emprestado, é uma taxa de um valor percentual, né, que sobre o valor, né, do capital. Ok? O montante, né, outro conceito importante. O valor total em dinheiro que é pago ou recebido ao final do empréstimo, ou seja, o capital mais os juros sobre o capital, é chamado de montante e é representado por M igual a C mais J. Né? Na verdade, é aquele valor que você vai receber ou pagar, né, devido, né, ao que você pediu emprestado ou está emprestando, ou em termos de repente, algum tipo de pagamento por conta de um atraso na data de pagamento ou coisa parecida. Já o prazo é relacionado ao tempo, né? O tempo do início ao término do empréstimo é chamado de prazo, que denotaremos por T. Tá?
A taxa de juros I é indicada com relação ao intervalo de tempo. Por exemplo, por dia, por mês, por ano, bimestre, trimestre e etc. Abaixo listamos os mais utilizados, os mais comuns, né? 1% ao dia significa, né, 1% ao dia. Tempo, por exemplo, 5% ao mês, né, a taxa relacionada ao mês, né, significando que 5% ao mês. No caso anual, né, 15% ao ano, né, significa que o valor vai ser de 15% ao ano, tá? E assim por diante. A taxa de juros I e o tempo de aplicação, né, o T, devem sempre estar na mesma unidade de medida. Isso aqui é muito importante quando trabalhando em operações com juros simples ou compostos, fazendo os cálculos, tá? A taxa e o tempo têm que estar, digamos assim, na mesma unidade de medida. Ou seja, se I for uma taxa por dia, então T, né, deve ser contado também em dias. Se I, por exemplo, for uma taxa mensal, então T deve ser contado em meses e assim sucessivamente. Então, essa observação aqui é muito importante, tá? Na hora de fazer os exercícios, os cálculos, né? Para que você não cometa erro. Tipos de juros, né? Juros simples. Os juros simples são obtidos por meio do chamado regime de capitalização simples, tá? Isso significa que não há incidência de juros sobre juros, tá? Existe uma taxa já específica, pré-estabelecida. Dessa forma, o juro obtido no regime de juros simples é o resultado da taxa de juros por um período, que pode ser em dias, meses, anos, etc., multiplicado pelo valor do capital. Tá? Voltemos ao exemplo de Ana, né, que a gente viu anteriormente. Qual será o valor pago a Pedro depois de 5 meses, considerando a taxa de 3% ao mês? Ok? Então, vejamos. Solução. Vamos inicialmente extrair os dados do enunciado utilizando as notações já apresentadas. O capital emprestado foi de C igual a R$500, que está aqui. Há uma taxa de juros I, 3% ao mês, durante um período de T igual a 5 meses. Como a taxa é de 3% ao mês no regime de capitalização simples, então, ao final de cada mês, Ana deverá pagar juros de... E aí vamos lá, vamos calcular. Então, a taxa vezes o capital. A taxa dada foi de 3% e o capital de 500. Então, 3% vezes 500 é o mesmo que 3 dividido por 100, está aqui, vezes 500. 3 vezes 500, 1.500, dividido por 100. Aqui eu posso simplificar cortando 2 zeros no numerador e no denominador, sobrou R$500 por mês. Tá? Ok? Então, essa é a taxa de juros que ela vai ter que pagar mensalmente. Então, sabendo que o empréstimo terá duração T de 5 meses, então só de juros Ana vai pagar o equivalente aos 5 meses, valor 5 vezes R$15, não é isso? Então, de juros, 5 vezes 15, R$75 de juros pelo empréstimo de R$500 em 5 meses. Logo, ao final do período, Ana terá que pagar R$500 acrescidos dos R$75 de juros, ou seja, Ana vai pagar R$575. Note que no exemplo anterior, o valor pago de juros simples ao final do período de empréstimo foi determinado pela multiplicação. Tá? Capital C vezes a taxa I vezes o tempo T. Certo? Ou simplesmente juros é igual a C vezes I vezes T, o famoso CIT. Dessa forma, o montante, valor total pago ou recebido do empréstimo obtido ao final do período será dado por o montante M é igual ao capital C mais o juros J. Ou C, quem é J? Né? CIT, né? Como a gente viu aqui, substituindo. Colocando em evidência aqui o C, eu posso extrair, né, daqui de dentro,
e dentro do parente ficar 1 mais IT, fazendo essa fatoração, tá? Então, o montante é igual a C, que multiplica 1 mais IT, ou simplesmente capital mais juros. Problema 1, né, para exercitar. Maria aplicou R$10.000 à taxa de juros simples de 2% ao mês durante 6 meses. Quanto Maria receberá de juros e de montante? Então, dados aí do problema, temos que o capital inicial é C, que é R$10.000, o tempo de aplicação é de T igual a 6 meses, e os juros simples, né? Foi dito aqui, né, no enunciado que os juros é simples. Então, a taxa 2% é outro detalhe muito importante, tá? Sempre que for trabalhar com a taxa, ela não deve ser trabalhada em porcentagem, ela deve ser trabalhada em fracionário ou número decimal, como está aqui. Então, 2% você tem que transformar 2 dividido por 100, que dá 0,02 ao mês. Então, muito importante isso. A taxa não deve ser trabalhada na porcentagem, mas em números decimais. Então, como o tempo T e a taxa de juros I estão na mesma unidade de medida, então, utilizando a fórmula dos juros simples, obtemos que juros é igual a C vezes I vezes T, é isso? Então, 10.000 vezes a taxa, olha aqui, ó, em decimal, não é 2%, mas 0,02 decimal, vezes o tempo, tá? Vezes 6. Então, fazendo esse produto, você vai encontrar só de juros R$1.200. Já o montante, né, será dado pela forma montante é o capital, 10.000, mais os juros que a gente calculou, 1.200. 10.000 mais 1.200, R$11.200, certo? Outra forma para calcular o montante, né, como a gente viu, aquela expressão, M igual a C, que multiplica 1 mais IT. Então, C é 10.000, 1 mais o I, né, 0,02 vezes 6. 10.000 vezes 1,12, né, que é essa soma aqui, né? Ok? Que vai dar 11.200, tá? 6 vezes 0,02 dá 0,12, então 1 mais 0,12 dá 1,12. Então, 10.000 vezes 1,12, 11.200. Logo, Maria receberá R$1.200 de juros e o montante será R$11.200. Note que no exemplo acima, o tempo T e a taxa de juros I foram dados na mesma unidade de medida. Como eu já tinha chamado a atenção anteriormente, a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de medida. Se for taxa em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa for em ano, o tempo tem que ser convertido para ano. Se for em dia, tempo em dia e assim sucessivamente. Muita atenção nesse ponto também. Problema 2. Ana aplicou R$15.000 por 2 meses a uma taxa de juros simples de 36% ao ano. Observe aqui um detalhe, né? O tempo está em meses, né? E a taxa em ano. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Qual foi o rendimento que Ana obteve ao final desse período? Solução. Capital, 15.000. Taxa, 36% ao ano. E tempo, T igual a 2 meses. Então, vejamos. Fazendo aqui uma regrinha de 3 simples, né? O tempo, um ano tem 12 meses, não é isso? Taxa, 36% ao ano. Em 2 meses, o valor de X, tá? Como aprendemos, né, regra simples e direta, né, multiplicando em cruz, 12 vezes x igual a 12 vezes 36. 12x igual a 72, x, 72 dividido, passo 12 para o outro lado dividindo, x igual a 72 dividido por 12, ou seja, x, 6%, tá? Ou seja, 6% em 2 meses, tá? É isso que a gente está encontrando aqui. Então, rendimento vai ser o capital vezes o valor, né, do percentual. Então, rendimento 15.000 vezes 6%. 6%, como a gente já falou, temos que trabalhar em decimal.
6 dividido por 100 é igual a 0,06. 15 mil vezes 0,06 vai dar o rendimento, né, R$900, que é o que foi pedido. Qual foi o rendimento, né? Os juros que ela recebeu, tá? Então, R$900. Atenção sempre na conversão. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Agora vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Juros compostos ou juros compostos são obtidos por meio do chamado regime de capitalização composta. Hoje em dia, né, a maior parte do tipo de aplicações, né, são através de juros compostos, né? Ok? Então vamos lá. Diferentemente do juros simples, nesse regime composto significa que há incidência de juros sobre juros, né? Cada mês, né, os juros que vão se, né, perpetuando. Ou seja, o juro de cada período é acrescentado ao capital, formando um novo capital, e assim sucessivamente. Sobre este novo capital incidem novos juros referentes ao período seguinte, e assim, né, por diante. Tá? Esta é a situação que ocorre na maior parte das transações financeiras, como eu acabei de falar. A maior parte delas é através de juros compostos. Vejamos um exemplo para entendermos esse processo. Tá? Então, aqui a gente vai seguir um passo a passo para compreender a mecânica, né? Logicamente que essa forma que a gente vai mostrar agora não é a que comumente usada. A gente utiliza uma expressão que realmente sintetiza tudo. Mas vamos mostrar o passo a passo, que vai facilitar para aqueles que não têm muita experiência no assunto. Então, João aplicou R$300 mil em uma empresa a juro composto de 2% ao mês. Se a aplicação tiver duração de 3 meses, ou seja, taxa e tempo por mês, tá beleza, né? Qual será o montante que João vai receber da empresa? Então, o montante vai ser capital mais os juros, né? De quanto foi o juro obtido após esse tempo? Então, vamos lá. Vamos inicialmente extrair os dados do enunciado utilizando as notações já apresentadas. Então, essa abordagem é sempre importante, você pegar os dados do problema, né, para ter uma visão mais objetiva. Tá? Sempre é bom fazer isso. Então, o capital aplicado, 300 mil, C, 300 mil, a uma taxa de juros composto de 2% ao mês durante um período de 3 meses. Então, temos aqui as 3 informações básicas, né, que a questão disponibilizou. Então, como no regime de juro composto ocorre incidência de juros sobre juros, como nós já falamos, para calcular o montante final, precisamos fazer o processo mês a mês, conforme vamos mostrar a seguir. Então, está aqui, né? Primeiro mês, o que acontece no primeiro mês? João receberá de juros o equivalente à taxa de 2% de C, do capital de 300 mil, ou seja, o juro obtido após o primeiro mês será, né? Então, vejamos. Juro corrente, taxa vezes o capital, 2% de 300 mil. Então, 2%, 2 sobre 100, né? Vezes 300 mil. 2 vezes 300 mil dá 600 mil, dividido por 100. Corto 2 zero aqui do numerador e 2 zero do denominador. Sobrou 6 mil. Então, no primeiro mês, só de juros, ele paga 6 mil reais com relação, né, ao empréstimo dos 300 mil. Certo? Então, 6 mil de juros. Então, o que eu faço agora? Assim, o montante ao final do primeiro mês, que será o nosso novo capital, que denotaremos por C1, vai ser igual a quê? A soma dos 300 mil, que é o valor inicial, mais a taxa de juros nesse primeiro mês de 6 mil, ok? Então, C1, 300 mil, mais 6 mil dos juros do primeiro mês, totalizando 306 mil. Então, novo capital C1 a ser considerado no segundo mês é esse aqui, 306 mil. Então, vamos lá. Segundo mês, João receberá de juros o equivalente a I, que é 2%, sobre C1, que é 306 mil. Ou seja, o juro obtido após o segundo mês vai ser juros é igual a taxa vezes C1, 2% vezes 306 mil.
2 dividido por 100, que é 2%, vezes 306 mil. 2 vezes 306 dá 612 mil. Dividido por 100, corta os dois zeros do numerador e do denominador da fração, encontramos 6.120. Novamente, como fizemos no primeiro mês, vamos estabelecer, né, o novo montante. Assim, o montante ao final do segundo mês, que será o novo capital que denotaremos por C2, é de 306 mil, que era o capital do C1, mais o novo juro, 6.120. Vai totalizar essa soma 312.120, que passa a ser o novo capital, né, para o terceiro mês. Então, seguindo, João receberá de juros o equivalente a 2% de C2, 312.120, que é esse mesmo valor aqui. Ou seja, o juro obtido após o terceiro mês será juros, taxa vezes C2. 2% de C2, que é 312.120. 2%, 2 dividido por 100, vezes 312.120. 2 vezes 312.120, 624.240. Dividido por 100, né? Eu corto um zero com zero, que sobrou 62.424 dividido por 10, eu toco uma vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 6.242,40, ok? Então, essa é a nova taxa de juros para o terceiro mês. Logo, assim, né, o montante ao final do terceiro mês e o último mês, né, a ser considerado, vai ser o montante 312.120 mais esse valor de juros, 6.242,40, que vai dar 318.362,40 centavos, que é o montante final após o terceiro mês. Logo, o montante que João receberá da empresa ao final de 3 meses será de 318.362,40 centavos. Ok? O juro total obtido ao final do período é o valor do montante menos o valor do capital aplicado inicialmente, ou seja, o juro total obtido, né, durante esse período de 3 meses é esse montante total menos o capital inicial que ele pediu, que foi de 300 mil, não é isso? Então, montante, os juros, melhor dizendo, vai ser montante menos capital, 318.362,40 menos 300 mil, que vai dar R$ 18.362,40, tá? Só de juros nos 3 meses que a gente acompanhou no detalhe. Aí tem uma pergunta: é necessário fazer este passo a passo sempre que trabalharmos com juros compostos? A gente já falou que não, né? Imagine se você fosse fazer esse passo a passo para uma situação de 36 meses. Quanto tempo você não ia levar para chegar ao valor final? Então, claro que não, né? A resposta é não, tá? Então, este exemplo foi apenas para entendermos como o regime de juros compostos funciona. Ou seja, o processo, a metodologia de como ele funciona, somente por isso, tá? Para resolvermos esse tipo de problema, utilizamos a fórmula do montante para juro composto, apresentada a seguir, tá? Então, considerando C, o valor do capital aplicado ou emprestado, e a taxa de juros compostos, associada ao tempo de duração T, o valor do montante será dado pela fórmula M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Montante, capital, é igual a 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, essa é a expressão geral para calcular o montante quando estamos trabalhando com juros compostos. Dessa forma, o juro obtido ao final do período será dado por o juro, é o montante menos o capital, o valor do capital. Beleza? Novamente, destacamos que para efetuar esses cálculos, a taxa de juro I e o tempo T devem estar sempre na mesma unidade de medida, assim como vimos no cálculo dos juros simples. Se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se estiver ao ano, em ano, e assim por diante. Baseado nas informações do exemplo de juros compostos, como o capital aplicado de ser 300 mil a uma taxa de juro composto
de 2%, ou 2 dividido por 100 igual a 0,02, lembrando que a taxa sempre em número decimal, ao mês, né? Durante um período de T, 3 meses. Então, pela fórmula do montante, temos que o montante obtido por João ao final do terceiro mês de aplicação será, então, a expressão geral, né, montante C, 1 mais I elevado a T. Quem é C? 300 mil. 1 mais I é 0,02. E o tempo? 3 meses. Tá? Então, aqui, 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado ao cubo. Tá? Calculando 1,02 ao cubo e multiplicando por 300 mil, você vai encontrar aquele valor que nós já encontramos anteriormente. Montante R$ 318.362,40. E o juro obtido será de, como a gente viu, vai ser o montante total menos o capital, 300 mil. Juros, montante menos capital, R$ 318.362,40, menos 300 mil, que dá R$ 18.362,40. Outro caso possível para a utilização de juro, tanto simples quanto composto, é o da desvalorização de um certo investimento. Digamos, a desvalorização de um carro de acordo com o tempo, né? Muitas vezes a gente precisa saber qual o valor. Temos um veículo, né? Calcular, tem uma expectativa do valor de revenda, né? Ok? Então, tem a que se chama depreciação, tá? A desvalorização. Então, valor de juros. Pedro quer saber o valor de revenda de um veículo daqui a 5 anos. Dados, preço atual dele, R$ 60 mil. Taxa de desvalorização anual, tá? 10% ao ano, tá? Então, vejamos. A desvalorização anual, né, que a gente vai chamar de DAA, tá? É o preço vezes o valor da taxa, né, que a gente já tem aqui. Então, essa desvalorização vai ser 60 mil vezes 10%. 60 mil vezes 10 dividido por 100, né? Aqui eu corto um zero com um zero, vai ficar 60 mil dividido por 10 no final, que dá R$ 6 mil. Seguindo, né? Tá? A desvalorização total, no caso de 5 anos, vai ser a desvalorização anual, que nós calculamos, 6 mil, vezes o tempo, que são 5 anos. Então, a desvalorização total, 6 mil vezes 5, né? Que vai ser R$ 30 mil. Então, o carro dele, que ele comprou por 60 mil, em 5 anos ele vai perder valor equivalente a R$ 30 mil. Né? O valor de revenda, então, vai ser o preço que ele comprou menos a desvalorização total, que é DTOT, né, que é aqui em cima, de 30 mil. Então, o valor de revenda, 60 mil menos 30 mil. Então, o valor de revenda desse veículo, após 5 anos, né, devido à depreciação, vai ser R$ 30 mil. Ok? Vamos a um exemplo muito importante, tá? Que é, digamos assim, dentro de juros compostos, que exige a maior atenção. É quando ele pede, né, o tempo, né, de uma determinada, né, aplicação. Então, vejamos esse exemplo aqui. Quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao ano leva para gerar um montante de R$ 1.996,50. Então, vamos lá. Como T é uma potência, tá? Como na expressão ele está levando a T, né? Encontraremos uma equação exponencial, que pode ser resolvida por fatoração ou, em muitos casos, só por logaritmo, tá? Então, a gente vai mostrar nesse exemplo aqui, cai na situação por logaritmo. Então, a gente vai fazer uma breve revisãozinha de logaritmo. Então, vejamos. Como nem sempre trata-se de números inteiros, o recomendado para esses problemas é que se use calculadora científica. Muito importante isso aqui. Para calcular logaritmo, né, o exponencial, somente por calculadora científica que você tem condições de fazer. Então, tem que lançar mão dessa facilidade. Então, dados, né, do problema. Capital, C, 1.500.
Juros, J, 10% ao ano. Então, aqui, já 10 dividido por 100 dá 0,1. Já está transformado aqui, né? Temos que trabalhar sempre com decimal e nunca com percentual. Montante foi dado M, 1996,50. Então, da nossa fórmula geral do montante, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. A minha incógnita, como ele falou, está aqui no expoente, T. Tá? Colocando os valores, né? Montante, 1996,50, igual ao capital, 1.500, que multiplica 1 mais I. 1 mais 0,1, tudo isso elevado a T. Tá? E, resolvendo aqui dentro dos parênteses, né? 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a T, que é o que está aqui. Agora, eu vou passar esse 1.500 para o outro lado dividindo, né? Então, eu tenho que 1,1 elevado a T é 1996,50 dividido por 1.500. Fazendo essa divisão, né, você vai encontrar que 1,331 é igual a 1,1 elevado a T. Então, está aqui novamente a expressão. Agora sim, eu chego nessa parte, ó, a minha incógnita está aqui no expoente. Então, a forma para eu resolver essa situação é aplicar conceitos de logaritmo, tanto de um lado da equação quanto da outra. Tá? Uma vez que o que eu faço de um lado da equação tem que repetir da outra para não alterar o valor da equação. Isso é conceito de equação numérica. Né? Então, logaritmo, um conceito básico de logaritmo. Log de B na base A é igual a x. Isso significa que A elevado a x vai dar o valor B. Tá? É o que está aqui. Ó. Quando eu tenho log de B na base A igual a x, é a base elevada ao valor, que é x, vai dar esse valor aqui, que é o B. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, aplicando aqui o logaritmo dos dois lados da equação, eu tenho log de 1,331 é igual a log de 1,1 T elevado a T. Outro detalhe, quando eu não apareço A, significa dizer que a base aqui é 10, ou seja, log de 1,331 na base 10. Se fosse outra base qualquer, na base 5, seria 1,331, aí tem que aparecer o 5. Quando é na base 10, o A, ele não aparece. No caso aqui é base 10. Tá? Log de 1,331 na base 10 igual a log de 1,1 elevado a T. Tá? Agora, eu aplico, né, uma propriedade do logaritmo para tirar esse expoente aqui, ó, aqui do logaritmo. Então, aqui que é o pulo do gato para a gente resolver a questão. Então, eu uso essa propriedade aqui, que eu vou colocar em seguida. O log de B elevado a M, de uma potência na base A, é igual, esse expoente da potência passa para fora, multiplicando o logaritmo de B na base A, certo? Eu passo o expoente para fora, multiplicando pelo logaritmo, né? Multiplicando pelo logaritmo. E a base mantém aqui o B, ou melhor, o valor, né, mantém B, e a base também, que é A. Que no nosso caso, a base é 10, né? Então, eu vou ter, o que eu vou ter aí? Log de 1,331, o T, que está aqui no expoente, ó, vai passar multiplicando aqui fora, ó, T vezes log de 1,1. Essa parte aqui, né, da potência se mantém, tá? E agora, qual é o valor de T? Observe que agora já tem como achar o valor de T de uma forma mais tranquila. É a divisão de log de 1,331 dividido por log de 1,1. É isso que eu vou fazer agora. Ó. T, log de 1,331 e o log de 1,1 passo para o outro lado dividindo, como está aqui. E agora, como eu resolvo isso? Aqui que entra aquela questão da calculadora científica. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó, pela calculadora científica. Você chega lá, log de 1,331. Aí vai aparecer lá um valor. Depois, log de 1,1. Vai aparecer outro valor, que é exatamente esse aqui, ó. T é igual. Quem é o log de 1,331? É um número, esse número decimal aqui, 0,124178. Continua lá mais alguns, mas eu parei aqui
na sexta casa após a vírgula, tá? Da mesma forma, na calculadora científica, quem é o log de 1,1? 0,041392, tá? Aí eu tenho essa fração. Agora aqui, da mesma forma, você vai na calculadora, coloca esse número dividido pelo denominador. E esse valor dá exatamente 3 anos. Então, o tempo pedido é de 3 anos. Ok? Beleza? Espero, né, que esse vídeo tenha atendido aí a expectativa de vocês, né, e tenha esclarecido muitas dúvidas. Eu convido para os próximos vídeos, então, até lá.